Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem manter a calma, mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar desmoronando? Parece até um superpoder, não é? A verdade é que essa calma inabalável não é algo reservado a poucos escolhidos. É uma habilidade que pode ser cultivada e que Jesus dominava como ninguém. Nos momentos mais críticos, ele não apenas mantinha a serenidade, mas usava essa calma para ensinar lições profundas e transformar situações de crise em oportunidades de aprendizado e crescimento. Pense em quantas vezes você já desejou ter essa mesma tranquilidade diante dos desafios da vida. Uma discussão que escalou rapidamente, uma decisão importante no trabalho, ou até um momento de frustração pessoal. Pois bem, a boa notícia é que, com as lições de Jesus, você pode aprender a cultivar essa calma e aplicá-la em todas as áreas da sua vida. Nesta série, você vai descobrir 10 lições poderosas que Jesus nos deixou sobre o poder da calma. Lições que vão desde como reagir a uma tempestade até encontrar paz interior em meio a acusações e provocações. E não se preocupe, você não precisa ser um especialista em teologia para entender ou aplicar esses ensinamentos. Aqui, vamos descomplicar tudo e trazer para a sua realidade de uma forma prática e inspiradora. Pronto para começar essa jornada de aprendizado e transformação? Então, prepare-se para mergulhar em um caminho que vai ensinar você a reagir aos desafios com serenidade e a viver de forma mais leve e plena. Jesus foi um exemplo brilhante de calma em momentos de crise, e um dos exemplos mais marcantes foi durante a tempestade no mar. Imagine um cenário em que o mar está agitado, ondas batendo violentamente contra o barco e o vento uivando sem piedade. Os discípulos estavam em pânico, sentindo a ameaça iminente de afundar. Mas ali estava Jesus, sereno e em paz, até dormindo em meio à tormenta. Essa postura nos ensina que a verdadeira calma não depende de um ambiente tranquilo, mas de uma paz que vem de dentro. Você já se viu em uma situação em que tudo parecia fora de controle? Lembre-se de que a verdadeira força é manter a mente tranquila, mesmo quando o caos nos rodeia. A calma que Jesus demonstrou não era passiva, mas cheia de confiança. Ele não ignorava o perigo, mas sabia que podia enfrentá-lo com a segurança de quem tem fé inabalável. Quando os discípulos o acordaram, apavorados, ele simplesmente se levantou e repreendeu o vento e o mar, e tudo se acalmou. Essa ação nos ensina que, muitas vezes, temos o poder de influenciar nosso entorno com a calma que projetamos. Se você estiver em um ambiente tenso no trabalho ou em casa, experimente parar por um momento, respirar fundo e trazer serenidade à situação. Essa mudança de atitude pode fazer mais diferença do que imagina. Um ponto interessante é que ser pacificador não significa evitar todas as discussões, mas abordar os conflitos de forma construtiva. Jesus não se afastava dos problemas, mas os enfrentava com uma calma que desarmava seus opositores. Ele mostrava que, mesmo em momentos tensos, é possível manter uma postura firme sem perder a serenidade. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação tensa, experimente respirar fundo e pensar: como posso ser um pacificador aqui? Essa simples pausa pode fazer toda a diferença na forma como você lida com o desafio. Além disso, a prática de ser um pacificador começa com a autocalma. Jesus sabia que para espalhar a paz era necessário ter paz interior. Cuidar da própria mente e coração é o primeiro passo para conseguir agir com tranquilidade em situações externas. Se você busca ser uma fonte de paz para os outros, precisa cultivar essa serenidade em si mesmo. Que tal começar com pequenos hábitos que alimentem a sua calma, como meditação, leitura ou até mesmo um momento de silêncio diário? Pequenas práticas podem fortalecer sua capacidade de manter a calma e ser um exemplo de pacificação. A capacidade de transformar conflitos em reconciliação também passa pela empatia. Jesus sempre olhava além das ações das pessoas e enxergava suas intenções e necessidades. Ser um pacificador implica em tentar entender o que está por trás das palavras e atitudes, e não reagir apenas ao que é dito.
Isso não só ajuda a resolver problemas de forma mais eficaz, mas também fortalece os relacionamentos. E é essa mesma calma que podemos aplicar quando nos relacionamos com o próximo, inclusive com aqueles que mais precisam de atenção, como as crianças, que Jesus acolheu com tanto amor e calma. Jesus sempre demonstrou uma calma admirável quando estava rodeado de crianças, um exemplo que continua a ensinar sobre a importância de ser paciente e gentil. Ele não apenas acolhia as crianças, mas também as abençoava, mostrando que a calma é a chave para criar conexões genuínas e profundas. Em um mundo onde a pressa e as obrigações muitas vezes nos fazem perder a paciência, o exemplo de Jesus nos relembra que as interações mais importantes podem estar nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança, em um gesto de carinho ou em uma palavra de incentivo. Se você já parou para ouvir uma criança contar uma história com detalhes infinitos, sabe que a paciência é essencial. A atitude de Jesus com as crianças também nos ensina sobre valorizar o momento presente. Ele não se preocupava com o que tinha que fazer em seguida. Quando estava com elas, sua atenção era plena. Essa prática de estar totalmente presente é algo que muitos de nós esquecemos em meio às responsabilidades diárias. Se você tem filhos, sobrinhos ou trabalha com crianças, experimente seguir esse exemplo. Deixe de lado as distrações por um tempo e foque em estar com elas, ouvindo com interesse. Você verá que a calma e a paciência são recompensadas com sorrisos e momentos que aquecem o coração. Jesus também mostrou que a calma é uma maneira de transmitir segurança. As crianças que ele acolhia não tinham medo, porque sentiam sua serenidade e amor. Isso nos ensina que, para ajudar os outros a se sentirem seguros e confortáveis, precisamos primeiro cultivar a nossa própria calma. Essa segurança é o que constrói confiança e fortalece os laços com aqueles ao nosso redor. Portanto, se você deseja criar um ambiente acolhedor, seja em casa ou no trabalho, comece por manter a calma em suas interações, especialmente com os mais jovens. Outra lição importante é que a calma nos permite perceber o valor das pequenas coisas. Jesus via nas crianças uma pureza e simplicidade que muitos adultos perdem ao longo da vida. Ele sabia que a vida pode ser mais leve quando somos capazes de enxergar beleza nas coisas simples. Quando foi a última vez que você parou para admirar algo que parecia pequeno ou insignificante? Seguir o exemplo de Jesus com as crianças pode nos ajudar a recuperar essa capacidade e encontrar alegria em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. A paciência de Jesus com as crianças também mostra que a calma é uma forma de ensinamento. Crianças aprendem mais com exemplos do que com palavras, e Jesus sabia disso. Sua maneira de acolhê-las e dar atenção ensinava sobre amor, respeito e cuidado. No cotidiano, mostrar calma em momentos de frustração pode ser uma lição poderosa para os mais novos. Quando você demonstra paciência, ensina a eles como lidar com desafios sem perder a serenidade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que não vai perdoar para não parecer fraco? No entanto, Jesus nos mostrou que o verdadeiro poder está em liberar a dor e seguir em frente. Quando praticamos o perdão, estamos na verdade mostrando a nós mesmos que não somos reféns do que aconteceu. É um ato de liberdade que nos conecta com a verdadeira paz. Um exemplo marcante do poder do perdão é quando Jesus, na cruz, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse momento de extrema dor e injustiça foi uma demonstração de calma que transcende o entendimento humano. Ele nos ensinou que, mesmo nas piores situações, podemos escolher o perdão. E ao fazer isso, a paz que sentimos é algo que ninguém pode tirar de nós. Pense em uma situação difícil que você enfrentou. Como teria sido diferente se o perdão tivesse sido sua resposta? O perdão também é uma maneira de quebrar ciclos de raiva e ressentimento. Jesus sabia que manter a calma e praticar o perdão eram formas de interromper a espiral de negatividade que muitas vezes domina as relações. Quando você perdoa, não está apenas beneficiando a si mesmo,
mas também criando um ambiente de paz ao seu redor. Imagine como as interações familiares, de trabalho e de amizade seriam se todos buscassem essa prática. A paz começa com uma decisão individual, que inspira outros a fazer o mesmo. Jesus nos ensinou que o perdão é um caminho para a cura emocional. Guardar mágoas é como carregar um peso extra, que afeta não apenas o estado emocional, mas também a saúde física. Estudos mostram que a prática do perdão pode diminuir a ansiedade, melhorar o sono e até fortalecer o sistema imunológico. Isso prova que a lição de Jesus vai além do espiritual. Ela impacta nossa vida de maneira tangível. Da próxima vez que sentir raiva ou decepção, pergunte-se: isso vale a minha paz? Essa simples reflexão pode ser um passo para liberar e seguir em frente. A calma que vem do perdão é um presente que damos a nós mesmos. Jesus sabia que, para viver em paz, era necessário aprender a soltar o que nos amarra ao passado. Esse tipo de calma é profundo e traz uma liberdade que muitos nunca experimentam porque se apegam à dor. Mas Jesus mostrou que, ao soltar a mágoa, você se torna mais leve, mais forte e mais capaz de lidar com os desafios da vida. Não se trata de ignorar o que aconteceu, mas de decidir que sua paz vale mais do que reviver aquela dor. O ensinamento de perdoar e encontrar a paz nos leva a uma compreensão maior de que a calma é uma escolha. Jesus mostrou que, ao perdoar, ele não só promovia a paz entre as pessoas, mas também preservava a própria calma. E é essa mesma calma que podemos aplicar quando nos relacionamos com o próximo, inclusive com aqueles que mais precisam de atenção, como as crianças, que Jesus acolheu com tanto amor e calma. Caminhar em um parque, sentar em um lugar tranquilo, ou até mesmo criar um espaço de silêncio em casa, pode fazer uma grande diferença para a saúde mental e emocional. Orar sozinho não é apenas um momento de pedir por ajuda, é um momento de ouvir. Jesus, em suas orações solitárias, buscava orientação e entendia os próximos passos que deveria tomar. Da mesma forma, quando nos afastamos do barulho para refletir e ouvir, encontramos respostas que talvez não surgissem em meio à confusão do dia a dia. Se você está enfrentando um dilema ou sente que precisa de direção, reserve um momento de oração ou meditação em silêncio. As respostas que você procura podem já estar dentro de você, esperando para serem ouvidas. Esses momentos de oração também são uma fonte de renovação. Jesus saía renovado e mais forte após cada encontro solitário com Deus, pronto para enfrentar os desafios com calma e confiança. Isso nos ensina que não precisamos esperar até estarmos esgotados para buscar esse refúgio. Pelo contrário, incorporar essa prática de forma constante pode nos manter sempre preparados. Que tal experimentar começar ou terminar seu dia com alguns minutos de silêncio e reflexão? Esse pequeno hábito pode transformar a forma como você enfrenta o resto do dia. A prática da oração solitária também é uma lição sobre a importância de conhecer a si mesmo. Quando estamos sozinhos, temos a oportunidade de refletir sobre nossos pensamentos, medos e esperanças. Jesus usava esses momentos para fortalecer sua relação com o Pai e lembrar-se de seu propósito. Da mesma forma, momentos de solitude podem nos ajudar a reconhecer o que realmente importa e onde devemos concentrar nossa energia. Essa clareza é o que nos permite manter a calma, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. E assim, cada momento de oração solitária era um passo que Jesus dava em direção à calma interior e à resiliência. Esse tipo de prática nos prepara para lidar com o mundo de uma forma mais centrada e tranquila. Afinal, é na quietude que encontramos a força para enfrentar a próxima lição de calma ensinada por Jesus. O poder do perdão como caminho para a paz. O ensinamento de Jesus sobre o perdão é um dos mais poderosos exemplos de como a calma pode transformar a vida. Ele ensinou que perdoar não é apenas um ato de generosidade para com o outro, mas uma prática que liberta quem perdoa de uma carga emocional pesada. Ao dizer para perdoar 70 vezes 7, Jesus enfatizou que o perdão deve ser contínuo,
uma escolha diária que promove paz interior. Imagine o impacto que isso pode ter em sua vida. Quando você solta a mágoa, abre espaço para a serenidade, e essa calma reflete em todas as suas ações. Já pensou como seria começar cada dia com um coração leve, sem rancores? O perdão ensinado por Jesus não significa que devemos ignorar as ofensas, mas sim que podemos escolher não permitir que elas nos consumam. Manter a calma e praticar o perdão é um sinal de força e não de fraqueza. Se você já enfrentou um momento em que se sentiu pressionado a agir de forma errada, lembre-se de que a calma pode ser o que diferencia uma reação impulsiva de uma resposta sábia. A escolha de Jesus de permanecer calmo no deserto também reflete a importância da preparação. Ele sabia que enfrentaria desafios e, por isso, dedicou-se a um período de jejum e oração. Essa preparação espiritual o equipou para lidar com qualquer situação. Para nós, isso significa que, ao nos prepararmos mental e espiritualmente, somos mais capazes de enfrentar tentações e provações, seja através da meditação, da leitura ou da prática de hobbies que nos acalmem. Preparar-se para os momentos difíceis nos ajuda a manter a serenidade quando mais precisamos. E assim, com calma e firmeza, Jesus venceu todas as tentações e saiu do deserto mais fortalecido. Esse episódio nos lembra que resistir às tentações com calma é um processo que nos transforma e nos prepara para algo maior. Se a calma pode nos ajudar a enfrentar provações como essa, imagine o poder que ela tem em outros aspectos da vida, como na importância da oração solitária e a conexão com algo superior. Jesus frequentemente se retirava para orar em silêncio, um ato que exemplificava a importância de encontrar calma e conexão com Deus em momentos de solidão. Esses momentos de oração solitária eram mais do que uma prática religiosa. Eram um refúgio, um espaço onde ele renovava suas forças e alinhava seu propósito. Em um mundo cheio de distrações e ruídos, encontrar tempo para estar sozinho e em silêncio pode parecer um luxo, mas é uma necessidade vital. Imagine o quanto sua mente se beneficiaria se, em meio à correria do dia a dia, você reservasse momentos para se afastar e refletir em paz. O exemplo de Jesus nos ensina que a calma vem de dentro, e a oração é uma ferramenta poderosa para cultivar essa serenidade interior. Ele sabia que enfrentaria desafios diários, multidões, curas, conflitos, e ainda assim, sempre encontrava tempo para buscar a Deus. Isso nos mostra que, quanto mais desafiadora for a nossa rotina, mais precisamos de momentos de introspecção e reconexão espiritual. Se Jesus, com tudo o que fazia, encontrava tempo para orar sozinho, o que nos impede de fazer o mesmo? Talvez tudo o que você precisa para encarar suas tarefas diárias com mais tranquilidade seja reservar alguns minutos para respirar e se conectar com o que acredita. A prática de Jesus de se retirar para orar em lugares solitários destaca o valor de desligar-se do mundo. Longe das multidões e das vozes, ele podia ouvir sua própria mente e fortalecer sua ligação com Deus. Essa prática é extremamente relevante nos dias de hoje, quando estamos constantemente rodeados por estímulos e informações. Experimente tirar um tempo longe das telas, dos barulhos e das demandas externas. Como a calma de Jesus foi essencial ao resistir às tentações no deserto. Quando Jesus foi levado ao deserto, ele enfrentou um período de provação que testou seus limites físicos e espirituais. 40 dias e 40 noites em jejum, em um ambiente árido e desolado, era o cenário perfeito para a tentação se manifestar. E assim aconteceu. O diabo tentou Jesus de várias formas, apelando para suas necessidades básicas, orgulho e poder. Mas a resposta de Jesus a cada tentação foi a mesma: calma e confiança em Deus. Ele não se apressou, não se deixou levar pela pressão do momento. Esse episódio ensina que a verdadeira força não está em responder impulsivamente, mas em manter a calma e agir com sabedoria. A calma de Jesus ao responder às tentações também nos mostra a importância de conhecer a verdade
para não sermos enganados. Ele rebateu cada proposta com trechos da Escritura, mostrando que sua fé era baseada em algo sólido. Isso nos ensina que, em momentos de provação, ter um alicerce forte, seja uma crença, um valor ou uma filosofia de vida, pode ser a diferença entre ceder e resistir. Em um mundo cheio de distrações e pressões, manter a calma e se lembrar dos seus princípios pode ajudá-lo a não se desviar do seu caminho. A próxima vez que enfrentar uma tentação, pergunte a si mesmo: qual é a verdade que me guia? O exemplo de Jesus no deserto é uma aula de autocontrole. Resistir a uma tentação não significa apenas dizer não, mas fazê-lo de forma calma e decidida, sem deixar espaço para dúvidas. Jesus mostrou que, mesmo quando estamos no limite, ainda é possível manter a serenidade e escolher o que é certo. No dia a dia, isso pode se aplicar às pequenas tentações, como a de reagir de forma irritada em uma discussão ou tomar uma decisão por impulso. A prática de se manter calmo, mesmo diante do desejo de ceder, é o que fortalece a capacidade de resistir a tentações maiores no futuro. Outro ponto importante é a resiliência de Jesus. Ele não foi tentado apenas uma vez, mas repetidamente, e a cada investida do diabo ele se manteve firme. Isso nos ensina que as provações nem sempre vêm de uma única vez, e a calma é o que nos ajuda a manter a resistência por mais tempo. Às vezes, enfrentamos períodos difíceis que parecem não ter fim, mas é a paciência e a tranquilidade que nos mantém no caminho. Pense em situações em que você se sentiu desafiado em vários aspectos. Sua reação calma e a determinação podem ter sido a chave para superar esses momentos. A forma como Jesus usou a palavra para responder às tentações também mostra que a calma é um aliado da sabedoria. Quando mantemos a calma, conseguimos acessar melhor nosso conhecimento e encontrar a resposta certa para a situação. Jesus não apenas resistiu, mas o fez de uma forma que reforçou sua autoridade e mostrou que seu poder vinha de uma fonte maior. O silêncio também pode ser um espaço de reflexão e autocontrole. Ao se calar, Jesus mostrou que não era movido pelas pressões externas, mas por sua própria convicção interior. Essa prática é poderosa em um mundo onde as respostas rápidas são valorizadas, mas nem sempre são as mais sábias. O que aconteceria se, diante de uma acusação ou provocação, você escolhesse pausar, respirar e responder apenas quando estivesse pronto? A resposta viria com mais clareza e menos arrependimento. Essa é a calma que transforma reações impulsivas em respostas ponderadas. Esse exemplo de Jesus nos ensina a diferenciar entre o que merece nossa energia e o que deve ser ignorado. Nem toda acusação merece resposta, nem toda discussão vale o desgaste emocional. Saber isso é libertador. Imagine um cenário onde alguém tenta provocá-lo, esperando uma reação. Sua escolha de não ceder e manter a serenidade pode surpreender e desarmar completamente o outro. Jesus, com seu silêncio, mostrou que não precisava da validação de ninguém. E essa confiança é uma lição valiosa para todos nós. Finalmente, ao escolher o silêncio, Jesus nos mostrou que a calma pode ser um ato de resistência. Resistir à tentação de reagir, de se justificar, de provar um ponto. Isso requer uma força interna tremenda. Essa lição pode ser aplicada em muitos contextos, seja em um ambiente de trabalho competitivo, em discussões familiares ou até mesmo em redes sociais, onde as palavras voam rápido e nem sempre são bem pensadas. O silêncio, quando bem usado, é uma ferramenta que nos ajuda a preservar nossa energia e nos manter firmes em nossa verdade. E isso nos leva a um próximo ponto fascinante. A calma de Jesus na tempestade também nos ensina sobre confiança em algo maior. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, não estava sozinho. Havia um propósito, uma força além de sua própria. Essa certeza o mantinha sereno. E se você pudesse trazer isso para a sua vida, saber que, mesmo nos momentos mais turbulentos, há algo ou alguém cuidando de você? Com essa visão,
você pode enfrentar os desafios com outra perspectiva. E por falar em novas perspectivas, isso nos leva a refletir sobre como Jesus reagiu a situações de acusação e injustiça. Durante o julgamento de Jesus, sua escolha de permanecer em silêncio diante das acusações é uma das demonstrações mais profundas de força e calma. Enquanto era interrogado e acusado injustamente, muitos esperariam que ele se defendesse, levantasse a voz ou revidasse. No entanto, ele optou por um silêncio que transmitia algo muito mais poderoso do que palavras: confiança absoluta. Esse gesto nos ensina que, às vezes, o silêncio é mais eloquente do que qualquer justificativa. Em situações cotidianas, seja em um desentendimento ou em uma discussão acalorada, escolher o silêncio estratégico pode ser um sinal de sabedoria e autodomínio. A reação de Jesus ao julgamento revela que a calma está diretamente ligada à autoconfiança. Ele não sentia a necessidade de provar nada a ninguém, pois sabia quem ele era e qual era seu propósito. Isso levanta uma pergunta importante. Quantas vezes nos deixamos levar pela necessidade de nos defender e, no processo, perdemos nossa paz? Se você se encontra frequentemente nessa situação, pense na atitude de Jesus e como ele encontrou força na calma e no silêncio. Praticar isso pode ser desafiador, mas é uma habilidade que traz um nível de paz inigualável. O silêncio de Jesus também nos ensina sobre o poder da escuta ativa. Enquanto era acusado, ele ouviu tudo sem se deixar abalar. Quantas vezes ouvimos apenas para responder e não para entender? A capacidade de escutar com calma, mesmo diante de provocações, nos permite processar a situação de forma mais clara e responder de maneira mais eficaz, se necessário. Portanto, da próxima vez que estiver em um conflito, experimente escutar com a intenção de compreender e não apenas de retrucar. Esse simples ato pode mudar o tom de toda a conversa. Há um valor inestimável em saber quando falar e quando se calar. Jesus sabia que sua missão falaria por ele e que seu silêncio carregava um peso que suas palavras não poderiam alcançar naquele momento. Essa lição é particularmente relevante para quem enfrenta situações onde a verdade nem sempre é bem-vinda. Em vez de gastar energia tentando se explicar para quem não quer ouvir, escolha preservar sua paz e deixe suas ações falarem por si com o tempo. Muitas vezes, a verdade se revela sozinha, e seu silêncio pode ser a melhor resposta. Jesus nos mostrou que ser um pacificador é mais do que um ato isolado. É um estilo de vida. A calma que ele promovia não era apenas uma reação ocasional, mas um reflexo de quem ele era. E nós podemos aprender com isso, trazendo a paz para nossas interações diárias, grandes ou pequenas. Quando adotamos essa postura, criamos um ambiente onde a paz e a calma são a norma, não a exceção. Isso nos prepara para enfrentar os desafios com mais sabedoria e força, como Jesus fez durante sua vida. Afinal, a busca pela calma e paz é um caminho contínuo, que sempre nos leva a novas lições e aprendizados. Agora que você descobriu as lições poderosas de Jesus sobre o poder da calma, a pergunta que fica é: como você pode aplicar esses ensinamentos na sua vida? Lembre-se, não se trata apenas de saber, mas de viver essas lições no dia a dia. Quando a próxima tempestade surgir, seja no trabalho, em casa ou dentro de você, pergunte-se: como Jesus agiria aqui? Ao praticar a calma diante das dificuldades, você está não só transformando a sua vida, mas também impactando todos ao seu redor com uma energia mais pacífica e acolhedora. E falando em impacto, que tal começar agora mesmo? Reserve um momento para refletir sobre qual dessas lições você pode aplicar hoje. Pode ser uma atitude de pacificação em uma conversa difícil ou a decisão de perdoar alguém e liberar esse peso. Pequenas mudanças como essas podem transformar a sua maneira de ver e lidar com o mundo. E claro, não se esqueça de que a calma é uma jornada, não um destino. Cada passo que você dá nesse caminho é um avanço rumo a uma vida mais serena e plena. Agora quero ouvir de você. Qual dessas lições ressoou mais com a sua realidade? Como você pretende aplicar o poder da calma no seu dia a dia?
Deixe seu comentário e compartilhe suas experiências. Quem sabe sua história não inspira outros a seguir o mesmo caminho. E para continuar recebendo insights transformadores e aprender mais sobre como aplicar esses ensinamentos no seu cotidiano, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você garante que não vai perder nenhum conteúdo que possa ajudar a fazer da sua vida um exemplo de paz e sabedoria.